Fala guerreiro, fala guerreira, força e honra. Guerreiro, guerreira, no vídeo de hoje eu tenho uma pergunta para você. Você está pronto para ser peão? Se você quer saber a resposta, continua no vídeo. Após a vinheta, a gente vai ter um bate-papo legal sobre isso. Guerreiro, guerreira, vamos lá. Fiz uma pergunta no vídeo, certo? A pergunta foi: você está pronto para ser peão? Por que eu fiz essa pergunta? Guerreiro, guerreira, as atividades policiais, as carreiras policiais, principalmente nos cargos, né, de policial propriamente dito, no que eu digo, sem ser autoridade policial, sem ser o cargo de delegado, por exemplo, vocês estão ali, vão entrar e serão a ponta da lança. Ou seja, abaixo de você não tem mais ninguém. Você tem que pegar e botar a mão na massa propriamente dito. Por isso que você será o peão. Eu sou o peão. Eu estou ali na ponta da lança. Certo? Então, quando eu falo, às vezes, eu já comentei sobre isso em alguns vídeos, se você está preparado para desempenhar a função de peão, não é denegrindo o peão. Não é denegrindo a atividade que eu exerço hoje, ou qualquer outra atividade. Só que peão é justamente aquele que faz a execução, coloca a mão na massa. Então você, se entrar na PF, na PRF, se entrar na Polícia Penal, na Polícia Militar, se você entrar na Polícia Civil, como agente, como escrivão, você será peão. Certo? Aí você pode também me perguntar, mas como é que eu vou saber se eu tenho aptidões necessárias para ser policial, para desempenhar esse papel de peão? Guerreiro, guerreira, eu cheguei à conclusão que todo policial ele tem que ter no mínimo 5 atributos necessários para saber se tem a expertise, se tem aptidões para ser um bom policial, para trabalhar como peão, para ser o peão da polícia, para levar nos ombros a atividade, para estar na ponta da lança, porque você vai estar na ponta da lança. Você vai receber um salário, digamos, maior do que algumas atividades, né? Maior do que você trabalhasse no comércio, por exemplo, melhor do que você trabalhasse em algumas empresas, né? Então você vai receber, né, uma remuneração maior, mas para fazer o trabalho de peão, voltado, logicamente, para a função policial, certo? Então, vamos lá. A primeira qualidade, proatividade. Guerreiro, o que é proatividade? Cara, você tem que ser um cara que tem iniciativa, que goste de resolver problemas, e de que resolva problemas, sem que alguém pegue na sua mão para você resolver. Você tem que ser proativo, você tem que ser criativo, você tem que ser dinâmico. A dinâmica nas atividades policiais, todo dia é diferente. O dia de amanhã é diferente do dia de hoje. E assim sucessivamente. Então a proatividade é muito importante. Você tem que ter iniciativa de ir lá resolver o problema, de improvisar dentro da legalidade, logicamente, certo? Para que o trabalho flua. Porque se você é um cara que não tem proatividade, não tem iniciativa, se tu é um cara introspectivo, se tu é um cara que não gosta de resolver problemas, ou que se amarra e trava para resolver um problema, é difícil você ser um bom policial. E tu vai sofrer muito por isso. Porque os teus colegas vão te cobrar proatividade. Entendeu? Segundo ponto importante, atitude. Tu tem que ter atitude. Certo? A atitude é uma das principais características de um bom policial. Você tem que ter aquele ânimo de levantar e fazer. Ir lá e resolver. Tem que ter atitude. De bater no peito, chamar a responsabilidade e resolver um problema ou outro que se apresente. Certo? Outro ponto, abdicação. Cara, ser policial é abdicar. Ser policial é abdicar de tempo com familiar. Ser policial é abdicar de determinados lazeres. Ser policial é abdicar
de outras atividades que uma pessoa que não é policial pode fazer. Então a abdicação é muito importante, certo? Espírito de corpo, ou seja, você tem que ser um cara que pense nos seus colegas, você não pode pensar só em você. Um exemplo muito clássico, numa empresa privada, muita gente coloca atestado. Coloca atestado, se não está bem, você não coloca atestado. Mas cada vez que você na polícia vai colocar um atestado, tu está prejudicando o teu companheiro de farda, o teu irmão. Tu está prejudicando aquela pessoa que está combatendo com tu todos os dias. E um policial a menos, em qualquer força, faz muita falta. Às vezes você está na merda ali, às vezes você está meio que doente, mas às vezes tu vai trabalhar. Por quê? Porque se tu não for, é uma falta grande. Certo? Então, é interessante que você tenha esse espírito coletivo. Que você tenha essa vontade de servir o teu companheiro, de servir a sociedade. E não pensar só em si. E não ser egoísta. Certo? É interessante você ter esse atributo. Certo? Então a gente falou primeiro da proatividade, depois a gente falou da atitude, a gente falou da abdicação, a gente falou do espírito de grupo, certo? E honestidade. Tu tem que ser um cara muito honesto. Tu tem que ser aquela pessoa que deu o exemplo. Porque quando você é policial, você é exemplo sempre. Ninguém quer que você erre. Você está proibido de errar. Apesar de que o erro é uma rotina normal de todo ser humano. Mas tem que ser um cara probo, um cara honesto, um cara reto, um cara ético. Tem que ter essa... É obrigatório, cara. É obrigatório. Vão te apontar sempre. Quando tu acerta, normal, sua obrigação. Mas quando tu erra, vão meter a porrada. Certo? Então, voltando para o início da pergunta, né, se você está pronto para ser peão, é justamente isso. Você tem que ter qualidades que te ajudem a desempenhar a função de ser a ponta da lança. Porque lá em cima, tem as decisões políticas. A definição das políticas públicas de segurança. Os políticos, eles vão determinar, seja o governador, seja o presidente, ele vai determinar a política de segurança pública que ele quer. Depois vão estar acima de vocês também os cargos maiores, né? Os cargos ali de confiança, as chefias, né? No caso da PRF, tem as superintendências da PRF, a PF tem as delegacias da PF, a Civil tem os delegados, né? Então, tem esses cargos de confiança que vão colocar em prática, têm o conhecimento técnico para pôr em prática as políticas públicas de segurança pública. E lá embaixo, está você, está eu. Os peões que vão desempenhar, que vão ser a ponta da lança, executar toda essa cadeia. A gente está lá embaixo. Somos o mais importante, sim, porque sem nós a máquina não gira. Nós fazemos a máquina girar. Nós somos ali os dentes da catraca que vai fazer ela girar. Certo? Mas a gente precisa de algumas aptidões para fazer isso. Um exemplo. Outro exemplo. Cara, se tu é um cara que reclama de tudo, se tu é um cara ponderador, o que é um cara ponderador? Tudo questiona. Tudo acha ruim. Tudo tem um porquê. Tudo antes de fazer tem um porquê. Tu não vai se dar bem, cara, nesses carros. Tu não vai se dar bem. Se tu tem um problema com a autoridade, tu também não vai se dar bem. Não, mas porque na PRF não tem hierarquia. Não, porque não tem hierarquia. Tem hierarquia, sim. A base de toda a polícia é disciplina e hierarquia. Toda. Porque quando você está na PRF, vai ter um chefe acima de você. Também é PRF. Mas ele vai te passar a ordem, vai te determinar situações. Às vezes você pode não concordar com o seu chefe. Às vezes o seu chefe tem um pensamento e você tem outro. Mas se aquela ordem que ele emanou não for manifestamente ilegal, você tem que cumprir. Se tu ficar batendo boca com o cara o tempo todo, se tu ficar ponderando o tempo todo, a catraca não gira. Vai dar atrito. Certo? Então,
Você tem que estar preparado para ser peão. Vou bater nessa tecla pela milésima vez. Vocês devem estar de saco cheio com isso. Mas ser policial não é só foto no Instagram. Ser policial não é só pose. Ser policial não é só escala de 1/3, salário na conta. Não. Ser policial é desempenhar a função policial, é ser peão, é patrulhar, é fazer ronda, é fazer escolta, certo? É fazer abordagem. E isso é a ponta da lança. É o trabalho do peão propriamente dito. Então, cara, se tu é um cara criado com vó, que não desempenha nenhum tipo de atividade doméstica, tu nunca trabalhou em comércio, tu nunca soube que é trabalhar 8, 9 horas no comércio, ralado ali, trabalho braçal. Se tu é um cara que vive da cabine de estudo para casa, chega na casa, tu não dá um prego na barra de sabão, tu não lava uma louça, tu não recolhe nem um cocô do teu cachorro, tu não faz nada. Tá só papirando, só papirando. Sai, academia, TAF, volta. Só papirando. Quando tu entrar na PRF, por exemplo, na PF, ou na Polícia Civil, ou na Polícia Penal, tu vai sofrer pra caramba, cara. Porque tu não é acostumado a isso. Isso não faz parte da tua rotina. Vou te dar outro exemplo. Terceiro exemplo já. Tu tá na PRF. Para um caminhão de soja. Dentro de aquela carreta, carretona de soja. Chega naquela carretona de soja, descobriu que tem vários e vários quilos de maconha lá. Você acha que tu vai achar aquilo ali, vai tirar uma foto, vai colocar lá uma matéria, uma legenda bem bacana. Achamos aqui drogas e tal, papapá. E tu vai sair e vai vir um terceirizado lá para pegar a droga e descarregar aquele caminhão de soja de meio-dia? Não, cara. Vai ser você. Você vai chegar lá e vai carregar os vários e vários e milhares de quilos de droga. Na Polícia Penal, transferência de 50, 100, 150 presos, 200 presos, quem vai revistar um por um, algemar, certo? Conduzir, vai ser você. 150, 200, 300 presos, certo? Então são trabalhos cansativos. Você fica horas e horas em pé, você fica horas e horas equipado, horas e horas com calor, que a roupa é calorenta, certo? É uma roupa pesada, certo? Então, isso é trabalho de peão. E você está pronto? Pense nisso, cara. Pense nisso. Veja que você, depois que passar um concurso desse, até que você passe em outro, isso é no mínimo 30 anos, cara. 30 anos, de 25 a 30 anos, trabalhando na mesma coisa. Sendo peão. Ah, mas eu vou ganhar 10 mil, eu vou ganhar tantos mil, vou trabalhar um dia, folgar 3. Ah, isso é besteira. Tu vai um dia, tu vai outro, tu vai outro, tu vai outro, chega uma hora que tu não aguenta mais. Já vi esse filme acontecendo várias e várias vezes. Muita gente que entrou empolgado, só vê o lado bom, só vê o lado bacana, chega lá, se decepciona. Quebra a cara, quebra a banca. Se ferra. É um cara infeliz, é um cara que reclama de tudo, reclama da vida, não ajuda os companheiros, faz corpo mole, coloca atestado direto. Tu quer ser esse tipo de profissional? Foi para isso que você estudou tanto. Mas por quê? Só via o lado bom. Só via que a escala era 1/3. Só via que recebia 10 mil reais de salário. Mas não via que tinha que trabalhar de peão. Certo? Pensa nisso, cara. Reflita comigo. Se você não concorda, não tem problema. Bota aí teu comentário. Mas pelo menos você vai refletir. Poxa, será que é isso mesmo? Procurar saber. Vai perguntar a um amigo ou um conhecido que é PRF. Faz essa pergunta pro cara. Ou que é policial penal, ou que é policial militar, policial... Faz essa pergunta pro cara. Pergunta qual é o dia a dia, qual é a rotina. Não pergunta só do salário dele, não pergunta só do carro que ele tem ou da casa que ele tem. Não pergunta só a escala de serviço que ele faz.
Pergunta o trabalho dele, o que é que ele faz, a função fim. Tranquilo? Guerreiro, guerreiro, se você está gostando desse vídeo, deixa o like, compartilha. Vamos fazer o nosso canal crescer cada vez mais. Vamos levar a realidade para esse mundo que está banhado de ilusões. Certo? Se você gostou, compartilha aí, coloca nos grupos, né, do pessoal que está estudando para concurso público. Certo? Agradeço a vocês demais por estar podendo levar até vocês esse ponto de reflexão. Tranquilo? Tamo junto, até o próximo vídeo. Força e honra!